Se eu pudesse dar uma dica para as outras pessoas, é fazer diferente. Fazer os exercícios enquanto você está estudando, para você poder ter um ritmo. É porque é uma maratona, quanto mais treinado você tá, melhor. Então, se você for treinando ao longo, você tem um resultado melhor. Eu sei que para mim foi legal dessa estratégia de ter usado a prova inteira quando estava chegando, mas eu acho que você dividir os exercícios talvez funcione melhor. Eu sou a Maria Luísa, eu tenho 18 anos de idade e eu sou de São Paulo, capital. Passei para o curso de licenciatura em matemática nas faculdades da Universidade de São Paulo, né, a USP, a Unicamp e a Unesp também. Acabei escolhendo a USP, porque eu já estudava com estratégia para a FUVEST, então era minha maior meta, e acabou que eu consegui, então eu já me matriculei, já tá tudo certo. Estava cursando o ensino médio ainda, eu fiz no Instituto Federal, e eu percebia que eu tive um ensino bom, mas ele não era focado para o vestibular. Eu sempre disse isso, que a gente estava sendo formado para a vida e não especificamente para esse momento que a gente ia viver. E no último ano, eu fiz 4 anos por conta do meu ensino técnico, que era integrado com o ensino médio, e aí eu treinava, né, a partir do 2º ano eu já fui fazendo Enem como treineira, mas eu só estudei no 4º ano, porque foi isso, eu falei, agora tá na hora de estudar, é o ano que eu vou prestar realmente, que vai valer, e aí eu comecei a estudar num cursinho presencial, de sábado, só que eu fazia muita coisa no meu último ano, então eu fazia bolsa de pesquisa, eu estudava no ensino médio, eu também fazia parte de uma outra entidade, então a minha rotina era muito bagunçada, e aos sábados, ou eu estava muito cansada, ou eu tinha outra atividade para participar, então eu não estava conseguindo ir para o meu cursinho presencial, e aí, a partir de julho, eu pensei em começar a estudar em casa, porque eu aproveitaria todos os horários que eu tivesse livre, que fosse à noite, de dia, e aí eu encontrei uma estratégia e eu comecei a estudar dessa maneira. Eu comecei a estudar com estratégia a partir de um cronograma que uma amiga minha me ajudou a construir. Então, eu pensava quais horas eu tinha disponível durante toda a semana, não importava se era sábado, domingo, não importava se era de madrugada também, a hora que eu tinha livre, eu tinha que colocar na minha agenda. E aí, a partir disso, eu falava, bom, eu tenho 10 horas livres por semana para estudar. Como que eu vou usar isso para passar no vestibular? Então, de segunda eu estudava matemática, de terça era física e assim por diante. Então, eu primeiro separei todas as minhas horas e depois eu fui colocando as matérias. Mas, como eu comecei com estratégia, já faltava 6 meses para o vestibular, eu tinha que ir nos assuntos que mais caíam. Então, meio que eu fui remanejando tudo para que desse certo. Não foi o mais convencional e eu também não recomendo, mas com certeza ter uma plataforma que já deixasse tudo separadinho ali facilitou muito. Então, eu só jogava as matérias naqueles dias que eu tinha separado e aí eu fui fazendo meu cronograma, estudava todos os dias que eu tinha disponível, que eu tinha me disponibilizado para isso e aí deu certo. Eu achava que eu ia gostar de ler os PDFs, mas eu acabei me encontrando mais nas videoaulas, por incrível que pareça, porque eu não gostava de EAD, eu achava terrível, quando teve na minha escola eu queria que aquilo acabasse logo, mas quando eu estava estudando para o vestibular, eu achei muito mais interessante, porque eu podia pausar e anotar o quanto eu quisesse, e depois eu voltava na aula e assistia de novo, então a videoaula era o que eu mais assistia, assim, seja no YouTube ou no aplicativo, eu usava muito, eu acho que eu abri os PDFs só para fazer exercício. Eu não me recordo quantos exercícios eu cheguei a fazer. Eu sei que na época das provas, assim, quando faltava um mês para cada uma delas, eu fazia 10 provas, eu tentava resolver a prova inteira ao invés de fazer os exercícios quebrados, né? Então, esse foi o momento que eu mais fiz exercício, foi quando chegou perto das provas. As minhas matérias específicas da FUVEST seriam matemática e física. Então, desde quando eu comecei a estudar, eu assistia muito mais aulas de matemática e física do que as outras matérias. Não que elas não sejam tão importantes, mas porque eu sabia que eu ia precisar mais dessas duas. Então, eu acabei me familiarizando muito com o professor Cazé e
com o Henrique. Eu achava a aula deles incrível, porque eu saía de lá entendida do conteúdo e com vontade de aprender mais. Eu acho que esse é um dos outros motivos de eu também fazer matemática, para as pessoas terem esse mesmo sentimento de que eu tive aprendendo, né? Então, nossa, eu tô entendendo tudo e eu quero ver mais, sabe? Então, acho que esses dois foram essenciais, assim. O que eu espero do curso de matemática, eu acho que... Eu não sei se eu posso dizer que é isso tudo que eu sempre sonhei, que é poder demonstrar para as pessoas que matemática não é esse monstro que parece, mas eu já dei uma olhada na grade, eu vi que tem muito de física, inclusive, então vai ser uma coisa bem integrada, assim, e eu acho que também vai ser um curso muito interessante, porque eu vou ver muito mais da matemática do que eu pude conhecer até então. Então, acho que eu vou gostar muito de ver um mundo novo e também de ver outras possibilidades. A minha ideia é ser professora, mas eu sei que eu vou aprender muito mais coisas do que só nesse mundo da educação. Então, acho que isso também me deixa muito animada. Então, eu espero que seja um curso bem abrangente, assim, e que eu entenda como é a matemática no dia a dia mesmo, para além dos livros e dos exercícios do vestibular que eu estava fazendo até então. A minha maior inspiração, com certeza, foram os professores que eu já tive. Eu acho que eu não posso deixar isso de lado. Se um dia eu quero ser uma boa profissional, eu tenho pessoas para me espelhar. E no fundamental eu tinha um professor de matemática que ele me deixava radiante, assim, com qualquer matéria. Eu acho que ele conseguia explicar bem e colocar tudo com muita clareza. Então, eu sempre carreguei essa ideia de professor, que é brincalhão, que faz as pessoas entenderem, que é próximo, que é amigo de todo mundo. Então, acho que eu carreguei muitas ideias de profissionais e eu acho que um dia eu espero ser ou até melhor do que isso que eu espero deles, né? Eu não sei como que eu arrumei tempo livre, sinceramente, porque como eu disse, o meu ensino médio eu resolvi fazer ele assim, explorar todas as portas possíveis, porque o Instituto Federal, ele dá um ensino médio para você que tem muitas oportunidades, então você pode fazer diversos projetos e eu queria entrar em todos, e eu fiz isso no meu último ano também. Então eu era presidente do Grêmio naquela época, eu tinha um projeto de pesquisa, eu fazia parte de entidade estudantil, então todo o meu dia era muito ocupado. E aí, o tempo que eu tinha livre, eu aproveitava muito. Porque eu sabia que era o único tempo que eu teria. Então, eu sempre gostava de manter meus amigos perto nas coisas que eu fazia. Tentar instigar eles a participarem comigo também. Não nego, eu gostava de assistir série, de mexer no celular, de fazer coisa banal. E eu também tinha que ajudar em casa também. Então, você tem que sempre se planejar. Eu acho que esse é o maior segredo para qualquer vestibulando, porque é o que eu falei, você está correndo uma maratona e o tempo é o seu pior inimigo. Quanto melhor você souber administrar, melhor você vai sair no final dos resultados. E eu acho que eu errei muito, vou ser bem sincera, assim, em questão de planejamento, porque é como eu falei, eu acertei o meu cursinho no meio do ano. Então eu tive que fazer tudo muito acelerado. Mas eu acho que eu sempre gosto de dar essa dica. Se planeje desde o começo do ano. Agora é a melhor época. Na verdade, já deveria ter começado, mas essa é a melhor época para quem quer começar a estudar. E é isso, deixa pelo menos um dia livre para poder conversar com os amigos, sair com os pais, porque eles sentem a nossa falta também quando a gente tá nessa rotina muito acelerada. Mas eu acho que é isso. Eu aproveitava bastante o tempo que eu tinha livre, mas eu espero que as pessoas também saibam colocar isso no próprio cronograma, o tempo de lazer delas. Eu acho que a estratégia ele foi fundamental na questão da minha aprovação, porque como eu falei, eu tentei um cursinho presencial e não deu certo para mim, realmente, eu não consegui me adaptar e eu não conseguia estudar com ele, não que fosse um curso ruim, não, nada disso, mas para mim não deu certo. Então, quando eu encontrei a estratégia, eu acho que era o que eu precisava naquele momento. Então, eu conseguia estudar, eu conseguia ver resultado, então eu via que eu estava aprendendo realmente, e é o que eu sempre falo. Algumas pessoas já me procuraram depois para ver, como que eu faço para estudar agora? Esse ano é o meu ano de vestibular, enfim. E eu sempre vou recomendar a estratégia, assim. Não é
sei lá, vangloriando muito, mas realmente eu vou recomendar porque foi um curso que fez muita diferença para mim. Os professores são incríveis, explicam muito bem. E uma coisa que eu queria destacar muito é a revisão de véspera. Ela fez diferença total assim no meu estudo, porque sempre que tinha uma prova eu assistia e eu sabia que no outro dia ia ter alguma coisa que ia cair. Então, acho que tudo isso me ajudou muito, e até pessoas que faziam outros cursos, eu falava, assiste o que tá gratuito no YouTube, porque também vai te ajudar. Então, acho que é isso, foi fundamental. Se a minha experiência puder ajudar em alguma coisa, a dica que eu daria para quem está estudando agora em EAD é as anotações. Eu acho que para mim foi um ponto ideal, porque eu conseguia assistir a aula, entender depois do conteúdo, e na hora do exercício eu podia corrigir através do meu próprio caderno. Então, fiz um exercício, errei, beleza, mas eu não preciso assistir a aula de novo, eu posso voltar no meu caderno e ver o que eu fiz de errado. Então, acho que tem que ter um caderno reservado para isso, tem que ter paciência para poder escrever o que o professor está falando, identificar o que é importante na fala dele. Eu acho que isso é o mais difícil. Ele vai falar trocentas coisas, mas você tem que saber que aquele que ele falou no meio é o que vai fazer diferença para você depois. E eu acho que a gente já usa o celular o tempo inteiro. Nesse momento, a gente pode deixar ele de lado um pouquinho. Então, desligar as notificações e tentar fazer. Eu vou fazer 20 minutos de aula e depois eu vou descansar 5 minutos conversando com a minha amiga. Isso pode ser uma estratégia que dá muito certo também. Você foca um determinado tempo, depois você descansa. E assim vai. Então, eu acho que é isso. Quando você quer alcançar um resultado, você tem que pelo menos tentar. E eu acho que dessa forma, você tenta e consegue. Que é descansando também, se dando um limite, entendendo o tempo que você tem para isso. E acreditando em você também. Eu acho que as pessoas, depois de um tempo, elas deixam de acreditar. Elas assistem uma semana de aula e depois, eu tô com preguiça, eu não quero mais estudar. Mas não, se você parar uma semana, na outra você volta. E é isso, não dá pra desistir nesse momento, porque depois vai te cobrar, esse tempo vai ser cobrado de você e você vai sofrer muito mais. Então, acho que é isso, ter bastante anotação, ter esse tempo pra focar nos seus estudos, falar pra quem tá ao redor de você, olha, agora eu tô estudando, a gente pode deixar esse tempinho sem ninguém me chamar, sem ninguém me pedir ajuda, e depois eu falo com vocês, enfim. Tudo também é questão de conversa e organização, né?